Um contrato de fotografia mal feito ou qualquer perrengue, qualquer problema BO que você tenha tido por não utilizar um bom contrato custa muito mais caro do que o seu próprio equipamento. E é por isso que nesse vídeo você vai entender e aprender como garantir que o cliente se comprometa com os pagamentos, quais são as regras para proteger a sua agenda e evitar preju, como proteger o seu direito autoral e também evitar violações, os limites para proteger a sua produtividade e a sua sanidade mental, e também como transformar aqueles tombos e erros da sua profissão em cláusulas que vão te proteger no seu contrato. Para que exista esse compromisso do cliente em realizar os pagamentos, nós precisamos pensar que isso é a união de dois fatores. O primeiro deles, um contrato assinado que estabeleça as regrinhas de como serão feitos esses pagamentos, inclusive as datas, a forma de pagamento e tudo mais. E também uma postura sua como empreendedor. É sim, e aí eu não estou falando aqui de papinho coach, mas é uma questão de mentalidade, de mudar o seu comportamento para que isso seja sempre um hábito. Eu sei que muitas vezes, e eu mesmo já passei por isso, a gente fica com vergonha, receio de já falar para o cliente que ele precisa pagar, porque no final das contas ele ainda não fez nada do trabalho, ele não recebeu nada. Então por que ele deveria pagar? É a reserva dessa data, e essa reserva, essa data, ela vai ter valor para você. Quando você começa a ter esse tipo de comportamento, isso soa muito natural. Talvez no início, primeira vez, segunda vez, você comece com um pouquinho de receio, mas depois é a mesma coisa de dirigir, sabe? Lá no início você fica até pensando, agora eu preciso apertar a embreagem, soltar um pouco, acelerar, troca a marcha. Depois fica tão natural que você já dirige conversando e fazendo várias outras coisas, você não pensa mais nos processos que envolvem a direção. É a mesma coisa, quando você faz com que a cobrança de um sinal, a cobrança antecipada do cliente, ela seja algo natural, fica muito fácil, muito tranquilo. Mas peraí, Felipe, você falou sobre sinal. O que significa isso? Esse sinal é um pagamento antecipado do cliente que você pode reter esse valor caso exista alguma desistência desse negócio jurídico, que nada mais é do que o que foi combinado e está em contrato. Isso nós chamamos de negócio jurídico. Esse é o termo da lei, inclusive. Porque pensa comigo, cara, não é muito mais fácil você reter um valor, o cliente pagou antecipado, desistiu, você retém isso, do que ele desistir, você não ter recebido nada e você ficar cobrando dele o valor de uma multa? Se o dinheiro já está na tua mão, vai ficar muito mais fácil para ti. É uma situação muito mais cômoda para você que é fotógrafo e videomaker. Dica de ouro aqui, e eu sugiro fortemente que você leve isso para o seu coração e em consideração. Sinal é sinônimo de compromisso. Não é, Felipe, é sim. Não, Felipe, não é. Quer ver só como é? Ó, vou mostrar isso para ti com um exemplo, tá? Você já deve ter combinado alguma viagem com seus amigos e aí fez um grupo do WhatsApp lá e tal, conversa vai, conversa vem, tá chegando próximo a data e aí precisa das definições, afinal de contas, viagem exige programação. Quando envolve pagamento ou ter que dar certeza absoluta daquilo, a galera começa a dar para trás, a dizer que não vai rolar e tudo mais, e aquela viagem simplesmente não acontece. Agora, experimenta marcar uma viagem, fazer o grupo do WhatsApp e a primeira coisa que você faz é comprar as passagens. Todo mundo já tem que mexer no bolso para que a viagem realmente aconteça. Quem comprou a passagem lá no início vai se comprometer a ir viajar. Ou seja, quando há esse compromisso financeiro, as pessoas levam muito mais a sério o negócio. E é importante que você estabeleça uma cláusula sobre esse pagamento que diga a forma como será feito, se vai ser no cartão, se vai ser no Pix, à vista, parcelado, boleto, enfim. As datas de todos os pagamentos, tanto se for à vista, quanto se for
parcelado. E os valores de cada parcela, o valor total de todos os serviços que você irá prestar. E se o cliente, por acaso, atrasar, o Código Civil permite que você cobre juros e correção por esse atraso. Na boa, isso separa aquele fotógrafo que garante o Pix daquele fotógrafo que vive correndo atrás de pagamento. Aliás, é possível praticamente zerar a inadimplência do seu negócio com isso. Não só com o contrato, porque contrato não é milagre. Se você tiver esse comportamento, você vai ver que o que eu estou falando é possível. Sabe como que a gente fez isso aqui na nossa empresa, onde a nossa inadimplência é praticamente zero? Primeiro, sempre assina contrato, qualquer trabalho que seja. Nesse contrato já estabelece um sinal de pelo menos 30%. E aí, claro, dependendo do cliente, eu até abro alguma exceção ou não, mas a gente sempre cobre um sinal. E segundo, faz parcelado sem ser no cartão até a data do evento. Por quê? Porque depois do evento, se eu fizer a entrega do material, quem fica no compromisso de ficar cobrando o cliente sou eu. Se o cliente já pagou tudo até o recebimento, sou eu que devo fazer a entrega para ele. Mas se o evento é muito próximo e o cliente quer parcelar em mais vezes, aqui vem a grande sacada do cartão de crédito. E por que eu sugiro a utilização dele, mesmo que você tenha que pagar taxa, juro e tudo mais, ou repasse isso para o seu cliente? Porque a responsabilidade do pagamento na utilização do cartão de crédito passa a ser da instituição financeira, do banco, da cooperativa, enfim. Ou seja, a chance de você não receber é muito, mas muito pequena. Porque se o cliente não pagar o cartão, o banco vai te pagar. E aí, quem sai correndo atrás do cliente para receber é o banco e não você. Aqui também vale dar uma despertona, despertão. Se você for fazer parcelado, não tem problema nenhum você repassar esses juros para o cliente, tá? Sim, você não sai perdendo tanto, é tudo uma questão de negociação. E se o cliente atrasar, você deve cobrar esse juro pelo atraso? Como que eu faço aqui na minha empresa? Tem algumas coisas que eu chamo de cartinha na manga. É muito melhor você ter essa possibilidade e não usar do que você não ter e precisar. Então, eu uso isso até como negociação. Se realmente o cliente está em débito, já está mais de uma parcela atrasado, eu tenho essa margem de poder e ter o direito de cobrar o juro dele. Mas daqui a pouco o cliente paga tudo isso no Pix ali para mim, eu faço o abatimento desse juro e tudo mais. Só que, se está estabelecido em contrato qual vai ser o juro, eu posso sim utilizar essa cartinha na manga e cobrar dele esse juro. Você vai ver que isso tudo vai diminuir consideravelmente a sua inadimplência e também aquela desistência sem justificativa. Porque afinal, a reserva dessa data, ela tem valor. Quando o cliente cancela, você não perde só aquele trabalho, receber por aquele trabalho, mas também a oportunidade de fechar outro trabalho e ganhar dinheiro com esse outro trabalho. Muitas vezes não tem como você vender aquela data em caso de desistência, principalmente se falta muito pouco para esse evento. E ninguém faz, ou pouquíssimas pessoas fariam um casamento, sei lá, faltando 15, 20, 30 dias, 2 meses, 3 meses. Quanto mais próximo da data, mais difícil acontecer a venda dessa data aí. Por isso você precisa deixar claro lá no seu contrato o que vai acontecer em caso de desistência ou de reagendamento e quais são as regras para que isso possa acontecer. É claro que algumas situações de reagendamento, a lei já prevê a possibilidade, como por exemplo, caso fortuito, força maior. Aqueles casos, como aconteceu enchentes aqui no Brasil, saúde, doença, estar hospitalizado, enfim, todas essas situações elas valem tanto para você quanto para o seu cliente. E aí sim não faz sentido a gente falar em uma multa por esse cancelamento. Mas nos outros casos, como esqueci, não quero mais essa data, mudei, assim, do nada, que é unilateral, veio da vontade apenas do cliente, aí sim você pode estabelecer regras para coibir essa prática e principalmente garantir o cumprimento daquilo que foi combinado entre vocês. Beleza. Vamos dar uma ligadinha no ar, Amanda, ali para mim, ó. O controle tá ali, ó. Cuidado para não bater no tripé. Eu posso com... uma grande chance.
Vamos trocar. Quiser dar um corte aí. O ideal aqui nesse caso é sempre prever os prazos. Cancelou 30 dias antes, perde o sinal. Cancelou num tempo menor ou maior, muda esse percentual. Você pode estabelecer isso. Beleza, Felipe, isso aí tá muito abstrato. Fala melhor. Ó, minha sugestão é a seguinte, tá? Você não pode estabelecer um percentual que seja abusivo, porque a gente precisa sempre lembrar que do lado do cliente nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe essas práticas abusivas. Então, no meu entendimento, um valor próximo de 30% é o ideal, caso você queira ser mais conservador, assim vamos dizer. Se você quiser ser mais arrojado, pode estabelecer um percentual maior, 40%, 50%. Mas aí, esteja ciente que isso pode ser interpretado como uma cláusula abusiva. Por quê? A regra sempre de todo contrato é que ele seja bilateral. Todas as obrigações, elas servem para as duas partes, tanto para o fotógrafo videomaker quanto para o cliente. Aqui a gente precisa fazer o equilíbrio da balança. Se eu tenho obrigações pesadas demais só para um ou só para o outro, há esse desequilíbrio contratual e isso fere os princípios do direito contratual e sim, pode ser considerado essa cláusula como abusiva e inclusive ela pode ser até anulável. E é por isso que essa cláusula penal ela deve estar bem estabelecida para que você não tenha problemas depois se o cliente simplesmente cancelar. Se você não coloca uma cláusula penal, você vai perder tempo, dinheiro, vai se estressar à toa, vai muitas vezes ter que passar por um dissabor, esse constrangimento de resolver esse tipo de situação com o cliente. Se você utiliza essa cláusula, isso repassa muito mais autoridade, mostra como você é um profissional sério que vai cumprir a sua obrigação, vai evitar dor de cabeça com o cliente, briguinha, ruído, enfim, um monte de coisas. Não há motivo, na minha concepção, para que você não utilize uma cláusula penal no seu contrato para esses casos de desistência ou de cancelamento, tá? Sempre pense em proteção. Não só para o seu negócio, mas também para a sua foto, para a sua obra. Afinal de contas, ela nasce de você, fotógrafa, você, fotógrafo. O clique, a ideia que veio lá da sua criatividade, ela sempre vai ser sua e não do cliente. Por isso, é importante também estabelecer uma cláusula para proteger os seus direitos autorais. Afinal, o que o cliente compra de ti não é a autoria da obra, mas o direito dele poder usar essa fotografia, essa filmagem que você criou. E aí, muita gente confunde esse rolezão todo aí e acha que se você pagou pela foto, você pode fazer o que você bem entender com ela. Mas olha só, tá errado isso, cara. Não é assim. Porque senão, pensa só comigo, qualquer foto que eu encontrasse lá no Google eu poderia sair utilizando como eu bem entendesse e o rolê não é esse. É como um livro. Se você compra uma obra, você não passa a ter direito sobre ela. O autor continua sendo quem escreveu aquele livro. Você só pode utilizar aquele exemplar para um determinado fim. No nosso caso, o fotógrafo e o videomaker, eles são os autores daquela obra. O cliente, ele recebe um licenciamento para poder utilizar aquela sua criação. Boa. Essa permissão da utilização da obra, ela precisa ser estabelecida em contrato. Por exemplo, qual vai ser a sua finalidade, o seu tipo de licenciamento? Se você autoriza a utilização apenas para fins pessoais, ou o seu cliente ele pode utilizar essa obra de forma comercial, a explorar ela, a ganhar dinheiro com ela, utilizar, por exemplo, para fazer propaganda de alguma empresa. E o exemplo fácil para a gente entender isso é uma cliente que veio no seu estúdio, fotografou e ela tem uma loja de colchões. E ela foi lá no seu estúdio e pagou para fazer um ensaio de família, para que ela possa ter essa recordação da família dela, colocar no porta-retrato, fazer um álbum, enfim. O fato dela ter pago para essa licença, para você ter autorizado ela a utilizar para fins pessoais, não significa que ela possa fazer propaganda
com essa sua foto lá para a loja de colchões dela. A não ser que você autorize isso, mas aí sempre eu sugiro. Esse tipo de licenciamento comercial, ele é mais caro, a obra custa mais para o seu cliente, o investimento é maior. E não se assuste quando eu estou falando isso, porque no mercado desse tipo de fotografia publicitária e comercial é super comum. Eu, por exemplo, não sei se vocês já estão ligados, mas a gente fotografa e filma para a Scania. E já teve várias e várias vezes que eu fui fazer trabalho para eles, que eu passei um dia inteiro para produzir apenas 10 imagens. E cada uma dessas fotos licenciadas para utilização comercial tinha o valor muito mais alto do que um ensaio inteiro de horas aqui de família. Por que isso? Porque essa única foto foi usada no Brasil inteiro para várias concessionárias, para a fábrica da Scania, para outros variados fins. E essa propaganda trouxe o retorno financeiro para eles. Então sim, faz todo sentido você cobrar a mais quando autoriza e faz esse licenciamento para utilização comercial. Beleza? E aí rapidinho, porque cara, se deixar eu vou ficar falando aqui o dia inteiro com vocês sobre direito autoral, porque eu gosto muito dessa temática, muito mesmo. Mas é importante, para quem ainda não sabe, eu estabelecer um pouquinho de como que funciona isso, porque ele se divide em duas partes. Vamos lá. A primeira delas é o direito moral do autor. Isso significa que o artista que produz aquela obra, tanto uma fotografia quanto um filme, ele é detentor da maternidade e da paternidade. O seu nome sempre estará atrelado à sua obra. Em toda divulgação que for feita dessa fotografia, tanto para fins pessoais quanto para fins comerciais, não importa, o seu nome deve aparecer junto à obra. Inclusive se a gente vai falando de rede social, Instagram, enfim. E você não pode abrir mão desse direito, simplesmente dizer, não, cara, eu não quero mais esse direito de meu nome estar atrelado a ela. A lei proíbe isso, sempre vai estar atrelado. E aí, lembra que eu falei que eram duas partes? A segunda, a gente já não está mais falando sobre essa paternidade e maternidade. A gente está falando sobre as questões econômicas da foto. O seu direito de poder vender, alugar, ceder e de qualquer forma explorar economicamente essa sua imagem, esse teu filme aí. Então sempre quando a gente fala em direito autoral, a gente precisa ter cláusulas no nosso contrato que te assegurem sobre esses dois pontos, o direito moral do autor e o direito patrimonial do autor. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não é só uma questão de cumprir tabela, porque no final das contas a gente sabe o quão chato é e o quão difícil é ficar se estressando e se incomodando com o cliente. Eu, assim, vou falar para vocês, dentro dessa minha trajetória fazendo assessoria jurídica para fotógrafos e videomakers, eu conheci várias pessoas que inclusive desistiram desse sonho de fotografar, de filmar, por conta de BOs que tiveram com clientes. Que trabalhar com isso, claro, é muito prazeroso, é muito legal a gente poder criar, deixar alguma coisa para o mundo mesmo depois da nossa morte. Isso é algo assim surreal. Mas, cara, é um trabalho. Você deixa de ser profissional, que você está ganhando dinheiro com isso, sustentando a sua família e talvez até outras famílias. E você precisa cuidar da sua saúde mental. O contrato é o seu melhor aliado para que você fique em paz com muita coisa. Teve uma vez que a Lei já fez um 15 anos, há muito tempo atrás, a gente nem estava junto ainda nessa época, e foi no sábado de noite. Na manhã seguinte, no domingo de manhã, não era nem a debutante, uma convidada estava cobrando foto dela. Para que essas situações não aconteçam de você fotografar num dia e no outro dia o cliente já esteja importunando a tua cabeça, porque todo mundo sabe que cria essa expectativa, essa ansiedade de receber as fotos. Isso faz parte do jogo, mas muitas vezes isso se torna um problema, porque você pode trabalhar em si mesmo essa questão de lidar
com essas cobranças e tudo mais. Só que você não consegue resolver isso lá na cabeça do cliente. Ele que procure o psicólogo dele para resolver esse BO dele. Então faça o que está ao seu alcance. Estabeleça prazos bem definidos para todas as entregas que você faz. Esse prazo ele precisa ser realista. Leve em consideração o tempo de produção, as filas de edições, seu fluxo de trabalho, o volume que você tem aí de pós-produção. Mais uma dica de ouro, tá? Escreva na testa isso. Não, jamais, nunca, never. Não sei mais falar nunca em nenhuma outra língua pra eu dar continuidade. Pá, abriu meu bom tradutor aqui agora. Prometa o impossível pro seu cliente. Cliente feliz é aquele cliente que você tem uma relação de ótima comunicação com ele e não aquele cliente iludido. Vai por mim. Eu não tenho esse número de forma técnica, científica para passar para vocês. Eu tô falando aqui da minha experiência de trabalho, né? Empírico mesmo. Fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Mas, cara, um índice muito alto, muito mais do que a metade. Todos os atendimentos que eu já fiz com fotógrafos que tiveram BOs foi por conta de promessas infundadas, querer agradar o cliente com algumas coisas que não faziam parte do dia a dia dele. E aí depois ficou muito difícil para fazer entrega. Isso, claro, se aplica aos prazos de todas as entregas que você vai fazer. Por isso, faça o seguinte, sempre estabeleça em contrato e prometa um prazo maior. É muito melhor dessa forma. Se você prometeu que vai entregar em 30 dias e entregou em uma semana, perfeito, que ótimo. Agora, se você prometeu entregar em uma semana e demorou 8 dias, você está errado. Você perdeu a razão. Não caia nessa besteira de achar que lá no contrato você deve colocar um número muito curto, mesmo que a tua produção está rápida e tal. Quero impressionar o cliente que eu entrego em uma semana. Porque sim, a vida consome, a gente tem várias e várias coisas que podem acontecer. Eu lembro muito bem de um professor meu de gestão de projetos, que ele falava assim, ó, prazo que foi descumprido por qualquer imprevisto que aconteceu, a culpa é sua. Porque você não fez previsão do imprevisto. Sempre faça essa previsão. Coloque um prazo maior, porque pode ser que aconteça alguma coisa que te impossibilite de entregar naquele prazo. Só que se você tem uma rebarbinha, uma sobra de tempo, tá tudo tranquilo. E não só isso, inclua lá no seu contrato também uma cláusula que diga quantas alterações o cliente pode fazer. Isso é muito legal para videomakers, que geralmente tem uma alteração ou outra ali no filme que você entrega. Então já estabeleça com o cliente, né? Quantas alterações ele pode fazer, quantas vezes ele pode solicitar essas alterações. Por exemplo, o cliente vai poder fazer um único pedido de alterações e quantas alterações ele quiser nesse único pedido. Isso evita retrabalho de você mandar para o cliente, ele, peraí que tinha mais uma coisa aqui que eu não tinha colocado. Não, você pode mudar ali o que você quiser, mas é uma vez. E aí, cara, se isso está estabelecido, combinado não sai caro. Pensa que isso também vale para estabelecer os limites, por exemplo, de utilização de Photoshop, para que o cliente que é leigo nesse assunto, ele não fique fazendo pedidos absurdos para você, porque às vezes o cliente é meio sem noção mesmo, sei lá, às vezes eles criam umas coisas na cabeça deles que não dá pra entender. Isso de não estabelecer esses limites, cara, isso fode com a tua produtividade, com os teus prazos, enfim. Galera, assim, ó, vocês não têm noção da quantidade de fotógrafo e videomaker que tem problema e é atrapalhado com produção, com prazo. É absurdo esse número. Ó, alinhamento de expectativa e sanidade mental. Isso aí, meus amigos. Não tem preço não, hein? Aliás, tem sim, qualidade de vida. Você poder ter mais tempo para curtir com as pessoas que você ama, enfim. Dinheiro não compra, então vale muito mais do que dinheiro. Quer que eu faça conteúdos sobre produtividade e organização também? Já comenta aqui embaixo para eu ficar ligado, porque é um assunto que eu também curto e a gente pode bater bons papos aqui sobre isso, tá? Você já ouviu aquela frase, se tem placa, tem
história. É o que eu chamo de cláusulas experienciais. E não adianta digitar isso lá no Google que você não vai achar esse termo. Eu acho que ele nem existe. Às vezes eu faço umas viagens dessas de criar uns termos para explicar as coisas. Mas é porque realmente são cláusulas que advêm da nossa experiência. Sabe aquele tropeço que você dá, que você pensa assim, caraca, meu, que merda que eu fiz. Eu poderia ter evitado isso se eu tivesse estabelecido antes com o cliente, colocado em contrato? Sim, isso vira uma cláusula experiencial. A partir de agora, você coloca ela em contrato. E aí, a minha experiência de errar em várias coisas, mais a experiência de ouvir centenas de fotógrafos e seus erros, fizeram com que eu aumentasse essa minha bagagem de cláusulas experienciais. Afinal, elas nascem da nossa dor, da nossa experiência, e elas não nascem lá dos livros da faculdade. São uma parte viva do contrato que você sempre deve estar evoluindo, melhorando, alterando. Elas fazem parte da sua jornada como fotógrafo e videomaker. E sim, você pode estabelecer isso. A lei permite que as partes combinem e coloquem em contrato tudo aquilo que, for lícito. Isso significa que é permitido por lei, ou pelo menos não é vedado, não é proibido por lei. E o exemplo clássico que eu sempre dou é você estabelecer lá em contrato a compra e venda de drogas que não são permitidas no Brasil. Então não é possível, a lei proíbe isso. 2, tem que ser também possível. Não posso estabelecer em um contrato a compra e venda de um terreno na Lua. Isso é impossível, pelo menos agora, né? Enquanto? E se bobear, não vai muito tempo. Aliás, o homem foi pra Lua mesmo. O que acabar com o vídeo é falar uma coisa dessas, né? E a Terra é plana? Nossa! E por fim, lembra que eu falei do equilíbrio da balança? Esse é o terceiro ponto. Tudo que vocês estabelecerem, essas cláusulas experienciais, elas precisam obrigatoriamente ser equilibradas. Não pode trazer uma desvantagem para um ou para outro e isso ser injusto, desequilibrado não, tá? Exemplos práticos disso no nosso ramo. Sabe aquele momento que você para depois de estar não sei quantas horas, 12, 16, 20 horas trabalhando em pé praticamente no casamento? Saco vazio não para em pé, você precisa sentar um pouquinho e bater aquela boia, aquele rango. Você pode estabelecer isso em contrato, inclusive, que você tenha um espaço para isso, onde colocar o seu equipamento, uma mesa para você poder comer, se alimentar, enfim. Outro é as suas férias. Sim, fotógrafo pode e deve tirar férias. Claro que não vai ter esse nome de férias, mas é uma suspensão do prazo contratual. Ou seja, o prazo vai dar um pause e volta a correr depois de ele despausa depois de um certo tempo. Sim, tem como fazer isso. E garanto que você não tem ainda isso no seu contrato. Mas é possível sim. Se você for meu aluno dos modelos de contrato visual, você já tá tirando férias, né? Aliás, a notícia boa, depois que você já entendeu a importância da utilização dessas cláusulas de contrato e tudo mais, esses contratos, eles já estão prontos para você usar. Sim, e o melhor de tudo isso, sem juridiquês. Contratinho ilustrado, com fotos, ícones, linha do tempo, que todo mundo entende, não é aquele textão no Word chato que parece que saiu lá dos anos 90, não. Já protegem centenas e centenas de fotógrafos em todo o Brasil, foram feitos por mim, que sou especialista nessa área. Pra quem não sabe, eu sou advogado também. Agora eu devia ter aparecido de beco, assim, com aquele cabelo branco de juiz do século... Não, nada a ver. E eles foram feitos para você que é profissional de verdade, não é o primo que edita lá no quartinho de casa. Ó, não perde tempo, já clica aqui no link da descrição. Eu, se fosse você, parava tudo e clicava agora. Ou termina esse vídeo para me acompanhar até o final e logo em seguida já clica. A não ser que você queira continuar no risco e continuar como amadorzão aí da fotografia. Coloque em prática tudo que a gente conversou aqui hoje
Eu tenho o objetivo de não ficar aqui enchendo linguiça e falando coisas que realmente não fizeram sentido ou a diferença no meu negócio. Essas cláusulas são essenciais e, como eu sempre digo, faça da burocracia sua aliada. Não use ela como desculpa para não ser um profissional cada vez melhor. Aprenda com seus erros, transforme em cláusulas experienciais e já aproveita, me conta aqui nos comentários qual tombo você já levou aí por não usar contrato na sua carreira de fotografia. Eu quero saber, tô curioso para ler aqui, tá? Turminha, e já faz algo que é muito simples para vocês e conta muito para mim. Já deixa o seu like aqui, ó, se inscreva no nosso canal, ele só cresce a cada dia. Eu desenvolvo todos esses conteúdos, produção, enfim, todo mundo sabe que é uma função gigantesca, porque eu não faço vídeo assim à toa, eu estudo muito e trago coisas valiosas aqui para vocês, porque eu quero realmente, de coração, que o nosso mercado evolua cada dia mais. E, inclusive, eu te espero no nosso próximo vídeo. Beijo no coração. Nós!